Então, boa noite novamente, pessoal. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Eu vou dar um recado para vocês, o seguinte. Hoje a gente vai explorar um novo conteúdo, como pode ver aqui, séries, uniformes e pagamentos. Não é nada tão inovador diante de tudo aquilo que vocês já viram. Série, uniformes e pagamento, teoricamente, seria você pagar qualquer coisa em parcelas iguais, certo? Tendo entrada ou não. A gente vai estudar as diferenças de cada situação daqui para frente. Nós vamos ter, teoricamente, mais uma aula e daí a revisão. O que eu digo mais uma aula na semana que vem e daí a revisão. Eu, sinceramente, pensei em tornar esse conteúdo de hoje o último real conteúdo a mais que vocês vão ter, que vai cair na prova nesse primeiro bimestre. Até mesmo porque esse primeiro bimestre é mais longo que o segundo bimestre. Nós temos cerca de aproximadamente 2 ou 3 aulas a mais. Então, consequentemente, ia ter muito mais conteúdo para o primeiro bimestre que para o segundo. Então, para criar um equilíbrio maior e ser, digamos, uma prova menos cansativa, além do mais, que está todo mundo fazendo aulas à distância, matemática é uma disciplina que necessariamente não é fácil. Então, nesse conceito, acho que fica bem mais tranquilo em todo esse contexto, que a gente limite, assim, os conteúdos que vão cair na prova. Então, eu pensei da seguinte maneira, pegar semana que vem, meio que debato conteúdos que já foram passados ou exploro eles de uma forma um pouquinho diferente. Eu quero inserir a calculadora financeira para vocês, só que eu estou vendo certinho como eu vou fazer isso exatamente, sabe? Porque eu queria pegar e já debater os conteúdos que a gente já passou usando a calculadora financeira e trazendo isso para vocês. Eu pensei em fazer isso como uns vídeos à parte, mas gravados, sabe? Algo meio como se fosse um pequeno formato de curso realmente, onde eu mostro para vocês como usar a calculadora financeira, deixo os aplicativos que simulam a calculadora financeira, ferramentas online que fazem essas funções, e passo para vocês como utilizar isso também. Eu pensei, de maneira que, a gente não fique nas aulas se dividindo entre as duas formas, eu pensei na aula explicar os conceitos, o que cada uma das coisas faz, como que é feita na síntese, porque entendendo como a fórmula se comporta, vocês conseguem ver facilmente a diferença do que dá mais, o que dá menos, o porquê de cada coisa do seu jeito. E daí eu vou inserindo a calculadora financeira paralelamente, sabe, aos poucos. Eu pensei em começar a fazer isso a partir da próxima aula também, isso já facilita para quem quiser usar a calculadora na prova poder usar também, tá? Ser mais uma ferramenta, ou talvez eu acabe deixando isso mais para o segundo bimestre, para não ficar muita coisa para o primeiro, tá? Mas eu informo vocês pelo grupo e pelo próprio AVA, a modificação que vai ter, mas esse conteúdo aqui que nós vamos ter agora vai ser basicamente a última coisa que vai cair na prova. Porque se eu adiantar mais algum conteúdo que seja, vai ficar muita coisa, porque já é bastante coisa. Então, esse vai ser basicamente o último conteúdo, o último tipo de cálculo específico que vai cair na prova, beleza? Se eu chegar a passar alguma coisa nova na próxima semana, eu vou tentar puxar algo, se eu for puxar algo, que eu normalmente vou jogar para o segundo bimestre ali, vai ser algo que vai ser um pouquinho diferente, algo um pouco mais leve também, para não assustar todo mundo, beleza? E daí assim também eu posso, quem sabe, na próxima aula passar uma lista de revisão, alguma coisa mais próximo da prova mesmo, algo que vai ser cobrado de vocês, de maneira que já podem praticar e sem medo com o que vai cair na prova, assim, para não ser uma grande surpresa, beleza? Daí assim já divido mais ou menos uma lista num formato parecido que eu cobraria na prova. Eu acho que isso faz bastante sentido, eu acho que tranquiliza bastante vocês, né? Pelo menos eu acho que sim. Professor, boa noite. Boa noite, tudo bem? Bem? Tô bem, Tudo pô, e certo. você? Tudo certo também, tamo que tamo. Uma pergunta que eu acho que ainda não tem resposta. Opa. A prova vai ser de casa ou eles vão tentar empurrar na faculdade? Olha, isso é uma pergunta interessante, mas é uma pergunta sem definição, porque o que acontece? Vocês viram o comunicado hoje do que a Faciar fez? Ainda Ah, não. a Faciar lançou um comunicado hoje falando que aquele mesmo esquema, né? Se nada acontecer de errado, as aulas presenciais voltam no dia 15 de abril. Se não me engano, é dia 15 de abril a data. Mas sempre tem aquela questão, porque tem muitas coisas que limitam o ensino presencial noturno. Então, fica-se muito sujeito a que do nada o Estado e o município vão julgar como procedente e vão impor alguma regra. Seja limitação de horário, como toca de recolher, seja questões de realmente proibir as aulas até um mês X e assim por diante. Então, eu sinceramente não sei. Se fosse para mim apostar e dizer como é que vai ser o que eu acho que vai ser, mesmo sendo uma coisa difícil da posição de realmente fazer isso com assertividade, porque não tem como saber, eu acredito que provavelmente vai ser à distância. Até mesmo porque o que acontece? Como nós temos alunos que, por mais que o ensino presencial volte, vão optar por ficar em casa, é injusto alguns fazerem em casa e outros fazerem presenciais. E também é injusto o pessoal que está à distância ser obrigado a ir presencialmente, porque muitas vezes eles têm impedimentos que vão além da simples vontade. O impedimento pode ser
conviver com alguém de risco, a pessoa pode ser alguém de risco. Então, eu acho que entre ter 2 pesos e 2 medidas e avaliar grupos de pessoas de maneira diferente, o justo seria avaliar todo mundo em casa por meio de prova à distância, certo? Pelo Entendi. menos é a minha perspectiva da situação. E eu acredito que de qualquer forma vai ser a distância, mas o que eu não tô falando, isso aqui não é uma afirmação, não é uma certeza, não é nada que foi passado. Então, pode acontecer de que se o ensino presencial voltar, alguns alunos optem por fazer presencialmente e tenham esse direito, mas seja a mesma prova que seja feita à distância, sabe? Algo assim. Talvez. Mas eu acho que vai ser à distância. Só Beleza, obrigado. disponha. Ô, Vitor, assistiu meu último vídeo lá no canal? Não. Não vi, mas depois me passa teu canal ali por WhatsApp que eu dou uma olhada lá, o que você posta. Beleza, valeu. Combinado. Valeu, que isso, imagina. Compartilhe também depois pra ajudar. Aí sim, te pago uma cerveja. Dá um chocolate. Eu sou doçólatra. Pode ser então. Ou um Fechou. charuto, pode ser um charuto também? Não, eu sou muito saudável e é difícil. Ah, tá. Beleza, de boa. Mas, enfim, vamos começar então. Hoje vai falar sobre série, uniformes e pagamentos. Que nem eu tinha falado para vocês. Série, uniforme e pagamento seria pagamentos que você faz de maneira constante em prestações iguais, tá? Tem 2 modelos diferentes, a gente vai chegar aqui neles daqui a pouco. Ou seja, tem 2 formas diferentes de calcular de acordo com esse modelo, se você paga alguma coisa à vista ou não. E tem basicamente 4 fórmulas para cada um dos modelos. Vocês vão ver que não é algo tão complexo nesse sentido assim, porque as aplicações são bem práticas. Só que se usa fórmulas diferentes, obviamente com formatos ligeiramente diferentes, mas a mesma fórmula, para obter resultados diferentes. Por exemplo, se você quer descobrir o valor de uma parcela, não vai ser a mesma fórmula que você vai utilizar para descobrir o quanto você vai ter pago no final daquele financiamento, certo? São fórmulas diferentes, mas que no fim das contas remetem ao mesmo processo que seria comprar uma coisa em parcelas. Faz bem parte da realidade do brasileiro, né? Normalmente a gente compra coisas parceladas e você vai na Americanas lá, ou sei lá, no mercado, ele fala para você que você pode parcelar ovos de Páscoa em até 12 vezes, etc. Então, tá na nossa cultura parcelar coisas, seja por nosso poder aquisitivo, ser um pouco inferior, talvez em outros países onde parcelamento não seja uma coisa tão comum, mas faz parte da nossa realidade e é importante para nós entender como isso funciona, para sempre poder tirar as melhores oportunidades de qualquer situação. De maneira lícita, é claro, né? Então vamos começar aqui passando pelas respostas do questionário passado, depois vamos falar para vocês o que teoricamente são séries uniformes de pagamento, de uma forma um pouco mais pomposa que eu acabei de falar. Depois nós vamos passar pelas parcelas post-antecipadas, modelo End, e parcelas antecipadas, modelo Begin, certo? Então, vamos começar. Resposta do questionário 5. Fórmulas para desconto racional, isso aqui vocês já viram já na última aula. Quem não viu ainda na última aula pode ver e realmente ver cada uma dessas fórmulas, sendo que normalmente a gente vai utilizar uma delas aqui e essa aqui, certo? Mesma coisa aqui para formas de desconto comercial. Qual que é o exercício? Um título de valor nominal de R$ 5.000 é descontado 8 meses antes do seu vencimento, a taxa de juros de 0,5% ao mês. Qual o desconto racional simples, racional composto, comercial simples e comercial composto? Tá aqui todas as formas que ele vai utilizar, certo? Divididos em 2 grupos, seja composto, seja simples para ambas as situações, e a fórmula de desconto, que é basicamente a fórmula de juros, né, só que utilizando variáveis um pouquinho diferentes. Aqui não é dado para nós o valor nominal, que seria o valor do título no momento de vencimento, a taxa de desconto, tá? Que aqui não se enganem com 0,5, porque aqui está em taxa percentual, então nós temos que achar a taxa unitária também, que ganha 2 zeros a mais. E aqui nosso tempo é 8 meses. Primeiramente, desconto racional simples, a forma é VA igual a VN divididos por A parênteses 1 mais nossa taxa vezes o tempo, perfeito? E a fórmula clássica de desconto que a gente vai utilizar nos 4 exercícios que a gente vai fazer aqui. Podem ver que não é mais difícil do que simplesmente substituir e fazer aqui um cálculo como se fosse fazer de juros simples ou juros compostos, tá? As variáveis são as mesmas, o que muda a posição é às vezes um sinal ou outro. Então fica VA igual a 5.000 divididos por 1 mais 0,005 vezes 8. Na linha de baixo vai ficar 5.000 divididos por 1 mais 0,04, que é o resultado dessa multiplicação aqui. E aqui embaixo nós vamos ter uma fração de 5.000 divididos por 1,04, totalizando aqui um valor atual de 4.807,69. Para descobrir o desconto agora, a gente pega o valor que seria da data de vencimento, menos o valor descontado, que vai nos dar aqui um desconto de 192,31. Beleza? Segundo modelo, desconto racional composto. O que mudou aqui na fórmula, agora ao invés do t estar dentro do parênteses multiplicando, ele está fora, elevando, você fala dividindo, enfim. Ele está elevando aqui, que basicamente acaba remetendo aqui como se fosse realmente o formato de juros compostos, tá? No anterior era o simples, que é o composto, então basicamente a fórmula ela muda no mesmo estilo. Fazendo substituições dos mesmos valores que a gente tinha, fica 5.000 divididos por 1 mais 0,005 elevado à oitava, certo?
Embaixo nós temos 1,005 elevado à oitava, que vai resultar esse número estrondoso que está aqui embaixo de comprido, que está dividindo nossos 5.000. Fazendo essa divisão, a gente obtém o valor atual de 4.804,43. Fazendo o mesmo procedimento para descobrir qual que é o valor do desconto, pega o valor da data de vencimento, menos o valor descontado, nós vamos obter aqui o desconto de 195,57. Fechou? Desconto comercial simples. Agora a fórmula é esta aqui. Ela não tem divisão, ela é basicamente igual à fórmula de juros simples, só que detalhe no sinal que muda, tá? E as próprias variáveis mudam de acordo com os nomes, mas as posições, que ou não, acaba lembrando as fórmulas de juros. Colocando na fórmula, fica VA igual a 5.000 vezes 1 menos 0,005 vezes 8. Na linha de baixo, nós temos VA igual a 5.000 vezes 1 menos 0,04. Perfeito? Resultado da multiplicação aqui. Fazendo a subtração, nós vamos ter na linha de baixo VA igual a 5.000 vezes 0,96. Fazendo essa multiplicaçãozinha, a gente consegue aqui o valor redondo e belo de VA igual a 4.800. Fazendo o desconto, 5.000 menos 4.800, nós temos aqui o grandiosíssimo desconto de R$200. E agora o último, desconto comercial composto. Basicamente pegar as mesmas variáveis e colocar numa fórmula ligeiramente diferente, onde o T saiu do parênteses e passou elevando para o lado de fora. Ficou VA igual a 5.000 vezes 1 menos 0,005 elevado à oitava. Fazendo aqui a subtração, nós vamos obter na linha de baixo VA igual a 5.000 vezes 0,995 elevado à oitava. Fazendo essa elevação, a gente obtém esse número gigantesco aqui embaixo. Multiplicando 5.000 por ele, nós obtemos o valor de 4.803,46. Como que fica o desconto? 5.000 menos esse valor, nós vamos obter o desconto de 196,54. Se vocês se lembrarem da aula anterior, qual que era o desconto que era mais utilizado? Era o comercial simples. Por quê? Podem ver que o desconto que ele está dando é maior, tá bom? Desconto nacional simples foi 192, basicamente. Nacional composto foi 195. Desconto comercial simples foi 200. E desconto comercial composto foi 196,54. Lembre-se que o desconto ele é vantajoso para a instituição que está comprando aquela dívida de um terceiro. Então, por exemplo, se uma empresa precisa receber o dinheiro dela agora, ela vende para a instituição financeira esse título com direito a receber ali no vencimento, para receber agora um valor à vista com um certo desconto, certo? Ele recebe menos do que realmente ele receberia se esperasse até o final. Para a instituição financeira é interessante pagar o menor valor possível, porque ela vai ganhar nessa margem de ganho, dado o tempo que vai demorar ali para receber. Então, o mais utilizado é o desconto comercial simples, simplesmente porque ela dá o maior desconto. Tem que ver isso aqui com uma situação diferente de você ir pechinchar um desconto, por exemplo, no eletrodoméstico numa loja. Tá? A situação é diferente. Nesse caso, o interessante para você, comprador, é ganhar o maior desconto. Nesse caso aqui, o interessante é para quem está realmente comprando a dívida com maior desconto, porque ela vai ganhar ali na diferença quando aquele título for compensado. São aplicações diferentes, tá? Apesar de chamar de desconto da mesma forma. Por isso que eles falam de desconto comercial e desconto financeiro, basicamente. Isso aí, cada um vai explorar numa disciplina propriamente dita, que se trate bem desse assunto mais para frente, mas é só de gestão de custos, da parte contábil, etc. Em N áreas. Enfim, gente. Todo mundo conseguiu fazer esses exercícios aqui de desconto nacional? Tentaram fazer? Ponto comercial? Conseguiram fazer os exercícios? Ou pelo menos assim, não fez ainda, mas conseguiu compreender? Viu que não é uma coisa muito difícil? Alguém teve dificuldade? Sim, esse foi bem tranquilo, professor. Beleza. A ideia é continuar sendo assim. Muito bem. Foi mais fácil que o da semana passada. Semana passada a minha cabeça foi a mil com aqueles negócios. Então, por isso que até a ideia é não pegar e não passar conteúdo novo, porque se for ver, já é muita coisa. Então, mas é aquela questão, quando vocês passam por coisas mais difíceis, as coisas mais que anteriormente eram difíceis, mas são mais fáceis do que as coisas atuais, elas ficam mais simples de ser feitas. Elas continuam difíceis. Não melhora muita coisa, não. Ah, melhora. É sempre assim. Quando a vida fica mais difícil, é que você dá valor quando a vida era mais fácil. É tipo adolescente reclama da vida e depois se torna adulto e tem que começar a pagar as contas, fica triste. É basicamente essa realidade, sabe? Não sei. É. Mas de qualquer coisa tá foda. Sim, mas fique tranquilo que aquilo que eu falei, vai até o conteúdo que eu vou passar aqui agora, que eu vou passar daqui a pouco, né, vai ser o conteúdo que eu vou cobrar na prova, e eu vou fazer para vocês uma lista para antes da prova, tá? Que provavelmente vou estar passando para vocês na próxima aula, que ela vai servir para vocês praticarem e tirarem as suas dúvidas. Assim já vão ter uma noção de como vai ser o formato da prova, quantidade de questões, tipos de questões, daí já tem um norte melhor para saber o que tem que estudar, o que tem que se preparar, o que tem que praticar. Acho que assim já quebra um galhão, beleza?
Então, pessoal, tendo em vista que foi um conteúdo mais tranquilo, e assim espero, acho que de hoje também não é necessariamente mais difícil, mas as fórmulas assustam mais. Mas em nível de complexidade, não é tanto assim não, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre séries uniformes e pagamentos. São prestações, seja de pagamentos ou recebimentos, que apresentam as seguintes características. São iguais uniformes, então a parcela é idêntica, tá? Não tem nenhum tipo de atualização, nem nada que influencie nela ao longo do tempo. Você vai pagar a mesma prestação do início ao fim. São consecutivas, elas têm uma periodicidade frequente que ela acontece no mesmo período. No caso, você não faz um pagamento em 40 dias ou 30 dias, etc. Você vai pagar basicamente no mesmo vencimento, seja um cartão de crédito, seja uma modalidade que for escolhida aqui. Elas podem ser de dois tipos, postecipadas, END. Nesse modelo, a primeira parcela só ocorre após ter passado o primeiro período, sem entrada, tá? Então é aquele tipo lojas da aliança que você paga só passado um longo período de tempo ali, ou que seja, pelo menos passe um mês ali antes de você pagar a primeira vez sem entrada nenhuma. E antecipadas begin, aqui a primeira parcela já ocorre no início, a entrada, e a segunda após passar o primeiro período. O que modifica na prática esses dois modelos? Você dá uma entrada em alguma coisa e não dá uma entrada. Se você dá uma entrada, naturalmente na vida você vai pagar menos. Por quê? Você dando uma entrada, essa entrada ela não vai sofrer ação dos juros. Então você vai pagar um valor menor ao longo do prazo. É a mesma ideia que vocês pegarem, por exemplo, e comprar um imóvel, um veículo, alguma coisa assim. Você deu entrada, esse valor de entrada ele vai realmente debater, vai amortizar diretamente de quanto está devendo para aquela instituição. Já o restante vai ser financiado, e essa parte que vai ser financiada é quando os juros vão ocorrer. Por isso que na prática, quanto maior a entrada que você der, tirando a questão do custo de oportunidade, sempre que a gente falou sobre custo de oportunidade, que a ideia de você escolher entre uma opção e outra, você perde dinheiro, porque você poderia, às vezes, ganhar mais dinheiro de outra forma, ou perde de ganhar dinheiro de alguma maneira que seja, tá? Então, o custo de oportunidade é quando você escolhe uma oportunidade dentro da outra, e o dinheiro que você basicamente perde por ter optado por essa oportunidade. Se você opta para gastar todo o teu dinheiro no PlayStation 5 ao invés de investir, você vai ganhar alegria ali por ter o videogame, mas provavelmente não vai ganhar a rentabilidade que esse dinheiro poderia estar aplicado em qualquer coisa que rendesse bastante. Enfim, essa é a lógica. E no modelo End, você só vai pagar depois, não tem entrada. Então, consequentemente, você vai pagar um valor maior. Já no modelo Begin, você paga uma entrada, certo? Que vai ser uma parcela igual, só que vocês vão ver que já faz uma pequena diferença no valor final que vai ser pago. Ok? Primeiramente, vai falar aqui sobre parcelas postecipadas, no caso, o modelo aqui é End, tá? Sem entrada. As formas que ele vai utilizar são essas daqui. Vocês podem ver, como eu tinha dito, são formulazinhas um pouco mais complexas, tá? As variáveis que têm valor presente e valor futuro, basicamente as mesmas de juros. O que tem de novo aqui é o PMT, valor das prestações. Quem tem uma calculadora financeira, já pegou uma calculadora financeira, já conhece essa simbologia aqui. T, que seria o número de períodos, e I, que seria a taxa. Seriam esses cálculos aqui que a gente pode utilizar. Eu escrevi aqui uma descrição, basicamente, em cada situação que elas se aplicam. Para descobrir o valor emprestado, pago à vista, você utiliza isso aqui, tá bom? Para descobrir o valor da parcela do empréstimo, tá aqui, na igualdade o PMT, que é o valor da parcela. Para descobrir o valor que terá pago no final, valor futuro. Para descobrir o valor que deve ser pago para atingir um objetivo. Então, aqui, por exemplo, você quer investir algum valor por mês para que daqui a algum tempo você tenha, sei lá, 10 mil reais. Daí aqui você descobre o quanto você tem que investir em determinada taxa de juros para que teu dinheiro renda e que você consiga atingir aquele valor no final, tá bom? Esta aqui você descobre o valor que terá pago, por exemplo, você fez um financiamento pagando tal parcela, você vai descobrir o quanto você vai ter pago no final, beleza? Para descobrir o valor da parcela do empréstimo. Então você vai fazer um empréstimo, determinada taxa de juros, vai ter o valor que você vai pegar ali, né, no caso, o valor presente. Aqui você, por meio dessa forma, você descobre quanto vai ser o valor da tua parcela. E para descobrir o valor emprestado, no caso aqui, você quer descobrir quanto que é o valor que foi pego emprestado com base na parcela, com base na taxa, com base no tempo. Então são formas que ajudam você a descobrir coisas bem interessantes, principalmente quanto você vai pagar por determinado empréstimo, determinadas condições, você descobre o quanto de dinheiro você precisa pôr todo mês, determinada aplicação. Tudo bem que é difícil uma aplicação que ela te paga exatamente um valor exato que permite se calcular isso aqui com total precisão. Mas ainda assim é possível você ter uma boa noção de quanto você precisa guardar todos os meses para atingir o objetivo X em um longo período de tempo. Dá para brincar com isso aqui de N maneiras diferentes, tá? Esse aqui, lembrando que é um modelo onde você não dá entrada. Nós temos outras formas para quando você dá entrada. Beleza? Aqui vai ter um exercício para cada uma dessas situações para servir como modelo que eu vou passar aqui com vocês. E depois vou passar com mais um de cada modelo para mostrar no modelo Begin, tá? Que seria o modelo que você dá uma entrada. No exercício que vocês vão ter que resolver,
são menos questões, tá? Só que vocês têm que prestar atenção no exercício se pede entrada ou não. Isso já envolve um pouco mais de noção e atenção ali para conseguir verificar qual fórmula é mais adequada para cada situação, beleza? Então, começando aqui o primeiro modelo. Exemplo 1 para descobrir o valor emprestado. Determine o valor que foi emprestado em um financiamento, né? Nem precisava ler essa legenda aqui, mas só para ajudar. Foi feito em 6 parcelas mensais iguais de R$ 1.500, dado uma taxa de 2% ao mês e o percentual dos juros pagos pelo empréstimo. Lembrando que nesses exercícios aqui eu não fui cruel, eu não fiz vocês pegarem e ter que converter as taxas em percentual, tá? Em taxa equivalente e afins. Podem esquecer esse conteúdo por enquanto, porque eu vi que igual vocês falam tiver um pouco mais de dificuldade. Então o máximo que eu vou cobrar aquilo lá vai ser em questões que envolvem questão mais simples de juros ou uma questão mesmo de equivalência. Não vai ser algo que eu vou pegar com muito peso, tá? Mas é interessante vocês saberem de qualquer forma. Mas também fica muito maçante eu pegar e começar a cobrar isso aí em muitas coisas simultaneamente, porque os exercícios vão ficar bem maiores do que deveriam ser. Então, começando aqui a resolver. O que nós temos aqui? Nós temos o valor da parcela, certo? Que é o nosso PMT. Lembra que isso aqui é uma variável nova que foi inserida, tá? Então é importante prestar atenção, mas podem ver que ela é bem estranha, porque ela é uma sigla maior, né? Então PMT vai ser parcela. Isso aqui é uma coisa que logo vocês já vão ter aprendido e decorado isso aqui. Taxa, 2% ao mês, ou seja, 0,02 em taxa unitária. Tempo, 6 meses. E agora, só colocar na fórmula. Aqui as fórmulas vão ficar um pouquinho menores, tá? Porque quando as fórmulas são maiores, fica mais complicado fazer tudo isso caber no slide de uma maneira legível. Então, passando aqui para montar, nós não temos o valor que foi emprestado, certo? Que aqui no caso vai ser o nosso valor presente, igual ao valor da parcela. Abre aqui esses conchetes. Dentro deles temos o parênteses 1, que é fixo, mais o valor da taxa elevado ao tempo, menos 1. Embaixo nós temos 1 que é fixo, mais a taxa elevada ao tempo novamente, só que aqui vezes a taxa novamente, beleza? Essas fórmulas, como eu tinha dito, elas não inserem algo drasticamente novo. O que tem novo delas é o PMT, que aqui também poderia ser valor futuro, poderia ser outra coisa, que assim a fórmula não seria tão diferente daquilo que vocês já viram, tá? A quantidade de operações feitas dentro da fórmula não aumentou tanto assim. É algo que não é para ser tão mais complicado. Mas ainda assim exige mais atenção, porque tem mais substituição a ser feita e tem mais números que não se pode esquecer. Mas em geral, as operações são as mesmas, tá? Então aqui, a primeira coisa que você vai fazer é o que está dentro do parênteses, seguindo com a ordem de resolução, passando aqui para aqui de baixo, que mudou aqui, somamos 1 com 0,2 e ficou 1,02 em cima e embaixo, certo? Aqui embaixo, última vez a taxa, em cima vezes menos 1. Na linha de baixo, assim que a gente fizer essas elevações, aí sim a gente vai ter esses valores bizarros. Então vai ficar valor presente igual a nossa prestação, 1.500, abre conchetes aqui, daí vai ter o valor de 1,02 elevado a 6, aqui na parte de cima, menos 1, e na parte de baixo esse mesmo valor novamente, tá? Porque podem ver aqui que é exatamente as mesmas operações que tem em cima e embaixo, o que muda só aqui em cima menos 1 e aqui embaixo é vezes 0,02, tá? Como eu tinha dito aqui no passado, são muitos números. O ideal aqui, vocês podem arredondar, teoricamente se arredondar vai ter um impacto muito pequeno no resultado final, mas eu aconselho vocês, se fizerem na calculadora aqui, obviamente, fazer 1,02 elevado a 6 na calculadora, mantenha esse número, anota ele, se for fazer ele no papel, e já multiplica já diretamente pelo valor aqui, para não alterar demais o resultado final. Se vocês primeiro simplificarem e depois fizerem a multiplicação, o valor vai dando uma alterada a cada nova operação que você vai fazendo. Então o ideal é sempre utilizar o máximo possível ali o valor inteiro que é dado pela calculadora. Por fim, agora nós fazemos a subtração de 1 na parte de cima e fazemos a multiplicação por 0,02 na parte de baixo. Nós vamos obter aqui valor presente igual a 1.500 vezes 0,12, 61, etc., divididos por 0,0225, etc. Perfeito? Agora a gente só basta fazer essa divisão, né, que são muitos números para serem divididos, e nós vamos obter aqui embaixo 1.500, VP igual a 1.500 vezes 5,6, etc., número gigantesco. Por fim, faz essa multiplicação e já obtém o valor que foi emprestado, sendo aqui 8.402,15, beleza? Eu deixei tudo isso aqui esquematizado, já explicando para descobrir o valor emprestado e afins, para quando aparecer o exercício vocês já saberem exatamente qual fórmula utilizar. São muitas fórmulas diferentes. Hoje, principalmente, na aula passada já foi inserido algumas fórmulas novas. Só que até agora, tecnicamente, são 8 fórmulas novas que vão ser utilizadas na aula de hoje aqui. No exercício são menos fórmulas, tá? Mas pelo menos assim, de qualquer forma, já é um conteúdo que é um pouco mais pesado. Então, acredito eu que vendo e fazendo exercício com base nesses esqueminhas, vai ficar tranquilo identificar as fórmulas. Lembrando que vocês não precisam decorar fórmula alguma no curso inteiro, tá? Isso nunca vai ser cobrado de vocês, nem na prática da vida, nem em algum momento nenhum.
As instituições de ensino às vezes cobram umas decorebas ou outra, mas na vida vocês não precisam decorar esse tipo de coisa. Precisam saber que existem mecanismos de como se calcular e como basicamente esses mecanismos interagem entre si, ok? Saber que existe determinado exercício e saber como localizar uma fórmula já é uma coisa já que é um conceito um pouco mais louvável ali no meio, beleza? O segundo exemplo é para descobrir o valor da parcela do empréstimo. Então aqui, pode ver que no lado esquerdo da igualdade está o PMT, que simboliza nossas parcelas. Calcule o valor da parcela mensal do empréstimo pessoal de R$ 10.000, que foi financiado em 12 parcelas iguais com uma taxa de 1% ao mês. Tecnicamente, esse exercício já está mais próximo da realidade, está diante de muitos outros que a gente já viu, de situações que práticas podem ser calculadas até mesmo com percentuais e valores ali mais próximos da realidade. A fórmula é essa, certo? Começando com o PMT aqui no lado esquerdo da igualdade, igual ao valor, que no caso foi emprestado. Em cima nós temos aqui basicamente a mesma estrutura que a gente viu no slide anterior, só que podem ver o que modificou aqui. Nesse caso, o menos 1 está embaixo e a multiplicação da taxa está na parte de cima, beleza? É basicamente a mesma fórmula, só que a gente mudou de posições dois conceitos, no caso aqui o VP mudou com o PMT, e embaixo a gente inverteu aqui a fração, no caso, né, a gente só inverteu ela de ponta cabeça. E é basicamente a mesma fórmula. Então, nós temos o valor presente, que foi o valor emprestado, que no caso R$ 10.000, nossa taxa, que é 1% ao mês, que na taxa unitária dá 0,01, e nosso tempo está em 12 meses. Colocando na fórmula, fica PMT igual a 10.000 vezes abre colchete 1 mais 0,01 elevado a 12, vezes a nossa taxa novamente, 0,01, divididos por 1 mais 0,01 elevado a 12 novamente também, e menos 1. Lembrando que é exatamente a fórmula anterior, só que agora a fração está de ponto cabeça e o PMT e o VP trocarem de posição. Continuando a resolução, mesmo processo do slide anterior. PMT igual a 10.000, nós somamos o que está dentro dos parênteses e mantivemos a elevação ali, não fizemos. Vocês, teoricamente, quando for fazendo papel, já podem fazendo direto essa parte, tá? Só que eu deixo aqui os passo a passo mais esmiuçado para vocês poderem utilizar como base para resolver o exercício de vocês. Então aqui a primeira dessa linha, a gente basicamente fez as somatórias. Na de baixo aqui já é outra coisa. A gente vai pegar aqui agora, fazer elevação, 1,01 elevado a 12. Vamos ter esse valor aqui de 1,12, 68, 25 e assim por diante, certo? E na parte de baixo a mesma coisa, porque é exatamente a mesma operação que está ocorrendo. Só que na parte de cima nós temos a multiplicação por 0,01, aqui no caso tem um x, depois eu toco por um ponto, e aqui na de baixo está a subtração por 1. Agora basta a gente fazer essa multiplicação e a subtração. Na linha de baixo a gente vai ter PMT igual a 10.000 vezes, abre colchete aqui, 0,01, 12, etc, um número bem extenso ali também, divididos por 0,12, que é basicamente o resultado que tinha dado anterior, menos 1. Fazendo agora essa divisão, a gente vai obter esse outro número bizonho aqui. Vai ficar PMT igual a 10.000 vezes 0,08848, assim por diante. Por fim, fazendo a multiplicação, nós obtemos o valor da parcela, que vai ser de R$ 888,49. Ok? Basicamente, isto. Se no caso fizer agora a multiplicação ali por 12, vocês vão descobrir o quanto teriam pago no final daquele empréstimo, beleza? Lembrando, pessoal, eu sei que esse conteúdo aqui, tipo, igual eu disse, ele não é algo muito diferente de tudo aquilo que vocês já viram, mas são muitas fórmulas novas. Caso vocês achem que esteja indo rápido demais, querem que eu volte, explique novamente determinada parte, alguma coisa assim, fiquem à vontade, eu não vou me ofender, eu explico quantas vezes for necessário, beleza? Do mesmo jeito que também, se ficarem com vergonha, podem me perguntar depois que eu ajudo vocês a fazerem. Mas, em geral, não é algo assim tão diferente de tudo aquilo que vocês já viram. Só envolve normalmente números maiores, porque tem muita elevação de número quebrado aqui. Isso faz que essa desgraça fique desse jeito. Exemplo 3. Para descobrir o valor que terá pago no final. Certo? Aqui você vai descobrir o valor futuro. Calcule o valor que você possuirá ao final de 12 meses se fizer depósitos mensais de R$ 500 em um fundo de aplicação com uma taxa de 1% ao mês, sendo o primeiro depósito feito no final do primeiro mês. Então aqui no caso você está juntando dinheiro, tá? Eu falei errado. PMT vai ser igual a R$ 500, que vai ser o quanto você vai depositar todos os meses. A nossa taxa vai ser 1% ao mês, no caso convertido para a taxa unitária vai ser 0,01, e nosso T vai ser 12 meses, ok? A forma que eu vou utilizar é essa aqui. Vocês vão ver que a fórmula dos exemplos 3 e 4 vai ser bem mais tranquila do que os outros. Primeiramente porque não tem elevação na parte de cima e na parte de baixo. Aqui, no caso, vai ser a divisão diretamente pela taxa. Enfim, a fórmula VF, no caso, valor futuro, igual a PMT, abre colchete, 1 mais a taxa, elevado a T, menos 1, basicamente o que tinha na estrutura já anterior, já vista, é agora dividido somente pela taxa. Colocando na fórmula, a gente vai obter aqui os valores, valor futuro igual a 500
abre colchete, 1 mais a nossa taxa elevado ao nosso período, menos 1, dividido diretamente pelo valor da taxa. Na linha de baixo, a gente só fez a somatória, ficou o valor futuro igual a 500, abre colchete, 1,01 elevado a 12, menos 1, dividido por 0,1. 0,01. Na linha de baixo, valor futuro igual a 500, abre colchete, 1,12, 68, 25, 03, etc, tá? Menos 1, divididos por 0,01. Na linha de baixo a gente só faz essa subtração, fica em cima aqui 0,12, 68, etc, divididos por 0,01. Agora a gente faz essa divisão da fração, vai dar valor futuro igual a 500 vezes 12,68, 25, 03 e assim por diante. Beleza? Um número bem extenso também. Fazendo essa multiplicação, a gente consegue que o valor final no caso aqui o valor futuro, de 6.341,25, tá bom? Se você aplicar os R$500 por mês durante 12 meses a uma aplicação que rende 1% ao mês, vocês vão ter no final de um ano este valor aqui. Hoje em dia não é necessariamente fácil achar uma coisa que renda 1% ao mês, mas também não é impossível. Tava vendo até um fundo lá que tinha no Banco Inter, que ele investe basicamente em criptomoedas, ele rendeu em um ano corrido, acho que 431%. Então foi uma coisa bem grande, obviamente, né? A rentabilidade passada não é igual à rentabilidade futura, mas ainda assim foi um investimento interessante e conseguiu algo bem acima do padrão. Mas é difícil conseguir alguma coisa com total segurança, a renda fixa está rendendo bem menos. O ideal é dar uma combinada ali para pelo menos não ficar muito para trás e conseguir uma rentabilidade um pouco melhor. E o último exemplo aqui do modelo END, para descobrir o valor que deve ser pago para atingir um objetivo. Esse aqui é bem interessante, até se quiserem praticar, vale a pena, até mesmo com uma análise de investimentos mais simples a ser feita ali, para simplesmente brincar e aplicar um pouco os conteúdos que são vistos aqui durante a aula. Calcule quanto você deve depositar mensalmente em um fundo de aplicação com a taxa de 1% ao mês para que possua um montante de R$6.000 ao final de 12 meses, fazendo o primeiro depósito ao final do primeiro mês. Então, nós temos aqui o nosso valor futuro. Então, nós queremos juntar 6.000, beleza? Nós temos aqui nossa taxa, que é 1% ao mês novamente, ou seja, 0,01 em taxa unitária. E nosso tempo aqui também é 12 meses. Eu não dei muita variada aqui nos exemplos, só para vocês poderem ver nitidamente o que mudou em cada uma das situações. A fórmula, podem ver que ela é bem parecida com a fórmula anterior. No caso, ela tem aquela mesma inversão que foi vista nos outros, ok? O PMT e o VF, no caso, eles mudam de posição, e a fração também inverte de ponta cabeça. É basicamente essa mesma alteração que houve de estrutura. Colocando na fórmula, fica PMT igual a 6.000 vezes 0,01 divididos por, agora abre parênteses, 1 mais 0,1, né, que é a nossa taxa, elevado a 12 menos 1. Aqui na linha de baixo a gente só faz essa somatória dentro do parênteses, e aqui a gente vai fazer essa elevação de 1,01 por 12, e já vai obter a seguinte fórmula, PMT igual a 6.000 vezes 0,01 divididos por 1,12, 68, 25, 03, assim por diante, menos 1. Na linha de baixo a gente faz essa subtração. E por fim, basta fazer aqui agora a divisão dessa fração que a gente vai obter a seguinte linha aqui. PMT igual a 6.000 vezes 0,078848 e assim por diante. Fazendo essa multiplicação, a gente descobre que para juntar R$6.000 ao período de um ano, aplicando uma rentabilidade de 1% ao mês, a gente teria que depositar todos os meses 473,09 para obter nosso objetivo aqui. Podem ver que isso aqui tem uma aplicação um pouco mais prática e que, igual eu falei, é difícil conseguir uma aplicação que te garanta uma rentabilidade específica durante um período de tempo específico e a mesma rentabilidade todo o período, todos os meses iguaizinhas, tá? Isso é difícil de acontecer. Mas dá para se trabalhar com uma média ali e ainda assim conseguir calcular algo de uma forma razoavelmente precisa ali, beleza? Pessoal, agora eu pergunto a vocês. Alguma dúvida das últimas formas que foram passadas? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tranquilo, imagino que não, porque eu passei 4 fórmulas seguidas diferentes aqui para aplicações diferentes. Mas o jeito de montar a fórmula, tendo a fórmula como base, vocês acham que tá fácil? Tá tranquilo nesse quesito? Eu achei bem tranquilo. Beleza. Parece que é fácil, né? Vamos ver na hora de resolver. Porque igual eu falei, tipo, o difícil aqui seria decorar essas formas. Decorar as formas seria difícil. Mas aplicar elas, tendo como base aqui uma formulazinha a ser seguida em cada situação que você aplica, é para ser mais simples. Com a fórmula ali parece que tá fácil. Sim, e vocês vão poder praticar e realmente ver se tá fácil ou se não tá. Então, já que tá mais tranquilo, vamos começar por mais uma camaçada de fórmulas. Parcelas antecipadas, modelo agora Begin.
As fórmulas que eu vou utilizar são essas daqui. Podem ver que é bem parecido com o que vocês já viram agora há pouco. Mudou algumas coisas? Mudou algumas coisas. Podem ver aqui que, no caso, nos exemplos de fórmulas anteriores, não tinha, por exemplo, alguma soma ou subtração na potência. É diretamente o tempo ali elevando as variáveis que estava dentro dos parênteses. Mas aqui nesse caso, nós temos aqui, no caso, 1 somando t nessas duas fórmulas aqui de baixo, né? E nós temos aqui, no caso, uma subtração no t nessas duas fórmulas aqui na parte de cima, perfeito? Nessa aqui está na parte de baixo, aqui, t menos 1, e nessa aqui está na parte de cima, t menos 1, beleza? E aqui embaixo nós temos somatórias. Não mudou muita coisa, o que muda aqui exatamente agora, que eu acho que vai ser a parte mais complicadinha do exercício, mas ainda assim não é algo tão complicado, é na hora que identificar um exercício, ver, é begin ou é modelo end, certo? Tem entrada ou não tem? Se não tiver entrada, são as duas formas que a gente viu agora há pouco. Se tiver entrada, vai ser as formas que a gente está vendo aqui. Lembrando que as séries são uniformes, então todos os pagamentos são iguais, ou seja, a entrada também é o mesmo valor. Existem algumas modificações que a gente pode fazer quando as séries não forem uniformes, principalmente se a entrada for diferente, perfeito? No caso aqui, a gente vai ter que tirar ela do valor que está sendo trabalhado ali com base nos juros. Isso é uma coisa que não vai ser passada na aula de hoje, também não pretendo cobrar isso no bimestre agora, até mesmo porque vai mudar, colocar mais coisas nas formas que vai exigir um pouco mais de atenção e às vezes o nervosismo faz esquecer alguns detalhes. Então não precisa disso agora, a gente vai ver isso aqui no próximo bimestre. Então as fórmulas são basicamente essas, acho que a melhor forma de fixar aqui o conteúdo é vendo em exercícios novamente. Então aqui nós vamos passar por mais 4 exercícios, seguindo os modelos aqui Begin, vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa, até a descrição é basicamente a mesma, só que a diferença aqui é que tem uma primeira parcela sendo paga logo no início que a compra é feita. Exemplo 1, para descobrir o valor emprestado. Determinar o valor que foi emprestado e o financiamento feito em 6 parcelas mensais iguais de R$ 1.500, dada a taxa de 2% ao mês e o percentual de juros pagos pelo empréstimo, sendo que paga a primeira parcela à vista. Então, detalhe aqui, tá? Isso aqui, essa primeira parcela sendo pago à vista, é o que torna o modelo Begin ser o que ele é, perfeito? Que vai identificar que a questão é basicamente do modelo Begin. Variáveis são essas, nós temos o valor da parcela, lembrando que PMT é parcela, igual a 1.500, nossa taxa é 2% ao mês, ou seja, taxa unitária é 0,02. Nosso T aqui são 6 meses, beleza? A forma que ele vai utilizar é esta daqui. VP igual a PMT vezes, abre colchete aqui, na parte de cima da fração nós temos 1 mais nossa taxa elevada a T menos 1, nada aqui muito novo, e aqui nossa pequena modificaçãozinha. Temos embaixo, abre parênteses, 1 mais nossa taxa elevada a T menos 1, vezes a taxa novamente. Montando aqui na fórmula, vai ficar VP igual a 1.500, que é a nossa prestação, vezes 1 mais 0,02 elevado à sexta menos 1, divididos por 1 mais 0,02 elevado à sexta menos 1, vezes nossa taxa novamente, beleza? Então aqui na linha de baixo só fez a somatória, ficou VP igual a 1.500 vezes, abre colchete, 1,02 elevado à sexta menos 1, divididos por 1,02, detalhe, elevado a 5, porque nós fizemos subtração aqui, 6 menos 1, perfeito? Detalhe que isso aqui está na potência. Então aqui embaixo não vai ser mais o mesmo resultado que estava na parte de cima. Então aqui vai ficar 1,02 elevado à quinta vezes 0,02. Fazendo primeiramente, respeitando as ordens das operações, fazendo aqui as potências. Na linha de baixo nós vamos ter VP igual a 1.500, abre colchete, 1,12, 61, etc., menos 1. E embaixo nós temos aqui o valor da elevação de 1,02 por 5 agora e não por 6. 1,10, 40, 80, 80, 32, vezes 0,02. Tem que tomar atenção nesse tipo de situação aqui, tomar cuidado na parte da subtração da potência e não esquecer que aqui estava sendo multiplicado pela taxa na sequência, beleza? Fazendo essa multiplicação aqui agora e já fazendo subtração aqui na parte de cima, ficou VP igual a 1.500 vezes 0,1261, assim por diante, divididos por 0,02281, assim por diante também. Fazendo essa divisão aqui, nós vamos obter valor presente igual a 1.500 vezes 5,713459 e assim por diante. Ficou um número gigantesco. O que é mais trabalhoso nesses exercícios que estamos passando aqui hoje é, sinceramente, trabalhar com esses números gigantescos aqui numa calculadora. Essa aqui é a parte que é mais cansativa e também passar isso para o papel. Lembrando que, se vocês pegarem e passarem para o papel e já arredondarem no papel, mas mantendo a calculadora, não tem problema, tá? Isso ajuda a cansar menos a mão quando estiver escrevendo ali.
Fazendo a multiplicação, 1.500 vezes esse valor gigante que está dentro do colchete, nós obtemos aqui o valor de 8.570, ok? Então foi emprestado esse valor aqui para gerar essa parcela linda aqui nessas determinadas condições. Na vida real, dificilmente a pessoa empresta um valor tão quebrado para dar uma parcela redonda, tá? Mas não que não possa acontecer. Normalmente se empresta um valor redondo para realizar seus sonhos e o banco te cobra uma parcela toda quebrada e assustadora que vai te tirar um monte de dinheiro com juros ali. Próximo exemplo. Para descobrir o valor da parcela do empréstimo, certo? Podem ver que está seguindo a mesma ordem do modelo End. Basicamente, só tem que tomar cuidado porque nos exercícios que vai ser o modelo Begin, vai estar sendo normalmente anunciado que a primeira parcela é à vista. Do mesmo jeito que na vida real, se for, no caso, para ver qual que é a situação pertinente, vai ter aquela, deu entrada, não deu, então você vai escolher determinada forma para determinada situação, perfeito? O valor da entrada é que realmente faz diferença. Enfim, calcule o valor da parcela mensal do empréstimo pessoal de R$10.000, que foi financiado em 12 parcelas iguais, com uma taxa de 1% ao mês, sendo paga a primeira parcela à vista. Então nós temos aqui VP, 10.000, nós temos a taxa 1% ao mês, no caso convertido vai dar 0,01, e nosso T aqui vai ser 12 meses. A fórmula utilizada agora vai ser essa daqui, detalhe novamente, ela é basicamente a fórmula anterior, só que a gente inverte a posição da parcela e o valor presente, e também inverte a fração e deixa ela de ponta cabeça, ok? Basicamente a mesma operação, novamente. Aplicando aqui, nós vamos ter PMT igual a 10.000, que no caso aqui é o nosso valor presente. Abre colchete, nós vamos ter 1 mais 0,01 elevado a 12 menos 1, tá? Então cuidado aqui nessa parte, novamente. Vezes agora o valor da nossa taxa, que antes estava na parte de baixo, agora está na parte de cima. Sendo tudo isso dividido por 1 mais 0,01 elevado a 12 menos 1. Na linha de baixo, o que a gente faz aqui é fazer essa subtração da potência e já faz a somatória que tem dentro dos parênteses para ficar mais bonitinho aqui montado. Então agora o próximo passo é levar o parênteses que está na parte de cima por 11 e o parênteses que está na parte de baixo por 12, que dá esses resultados que estão aqui embaixo. PMT é igual a 10.000 vezes, abre colchete, 1,115668, etc., vezes a nossa taxa, e na de baixo aqui, na fração, nós vamos ter 1,126825, etc., menos 1, tá? Que é o valor fixo que está aqui. Fazendo essa multiplicação na parte de cima, essa subtração na parte de baixo, a gente vai obter aqui esses resultados aqui. PMT igual a 10.000 vezes, abre colchete, 0,011156, etc., divididos por 0,126825 e assim por diante. Fazendo agora, por fim, essa divisão dessa fração aqui horrenda, nós vamos obter o valor de PMT igual a 10.000 vezes 0,087969 e assim por diante. Número gigantesco também. Por fim, a gente faz a multiplicação e obtém o valor da parcela de 879,69. Beleza? Como eu tinha dito, normalmente o que varia de uma operação aqui ou outra vai ser somente os detalhes. Você vai ter que ver quais variáveis você tem, qual forma melhor se encaixa, mas aqui já tem um esquema já para saber qual que vai para cada situação e eu acho que isso aqui já vai ajudar bastante. Exemplo 3. Para descobrir o valor que terá pago no final. Calcule o valor que você possuirá ao final de 12 meses se fizer depósitos mensais de R$500 em um fundo de aplicação com uma taxa de 1% ao mês, sendo paga a primeira parcela à vista. Então, nós temos o valor da parcela, R$500, nós temos a taxa que é 1% ao mês, ou seja, 0,01, e o tempo aqui que vai ser 1 ano. Beleza? A forma que ele vai utilizar agora vai ser essa daqui. Pode ver que ela é muito parecida com o que a gente viu anteriormente. A diferença é que teve umas alterações sim, e aqui na parte de baixo, como alívio, só tem somente a taxa que vai estar dividindo tudo isso aqui no final. Nós temos aqui 1 mais a taxa elevado a t mais 1, menos 1 mais a taxa novamente, ok? Tomar cuidado aqui para ver a diferença das fórmulas, porque elas são muito parecidas, e às vezes na hora que vai estar passando de papel, preenchendo, vai acabar confundindo e esquecendo algum detalhe ou outro. Mas se prestar atenção, a dificuldade não vai ser tão maior do que o que já foi visto anteriormente, e com certeza é mais fácil do que taxa equivalente. Fazendo aqui, aplicando na fórmula, vai ficar valor futuro igual a 500, certo? Que é o nosso PMT, vezes, abre aqui o colchete, nós vamos ter a nossa fração, é 1 mais 0,01, que no caso seria a nossa taxa, elevado a 12 mais 1, detalhe que aqui está somando mais 1, beleza? Menos 1 mais a nossa taxa, fecha parênteses, na parte de baixo aqui agora a fração vai estar dividido somente pela taxa, que é 0,01. Na linha de baixo, nós vamos ter valor futuro igual a 500 vezes 1,01 elevado a 13, tá? Que é o 12 mais 1, menos 1,01. Detalhe que isso aqui foi obtido por meio desse segundo parênteses que está aqui no lado direito.
Tudo isso dividido pela taxa. Na linha de baixo vai ser valor futuro igual a 500 vezes o valor aqui dessa potência, no caso aqui vai resultar em 1,138093 e assim por diante, menos o valor que tu obteve para o somatório desse parênteses aqui. Tem que tomar cuidado porque agora aqui não é mais um valor fixo de 1, ele está sendo somado da taxa também. Menos 1,01 divididos por 0,01. Na linha de baixo a gente faz essa subtraçãozinha aqui e obtém esse seguinte valor. Vai ser valor futuro igual 500 vezes 0,128093, assim por diante, divididos por 0,01. Agora, fazendo aqui essa divisão, nós vamos obter valor futuro igual a 500 vezes 12,809328 e assim por diante. E por fim, basta de fazer essa multiplicação aqui após todo esse passo a passo, que vamos obter o valor de 6.404,66. Então, podem ver que se você aplicar aqui um valor na hora que você começar a investir, não pensar, eu vou começar a guardar a partir do mês que vem, mas começar a guardar e investir desde já, teoricamente, ali você vai obter uma diferencinha a mais, porque vai ter um valor a mais que rentabilizou, ok? E agora vamos para o último exemplo dessa aula. Finalmente. Vocês que o digam, né? Para mim tá tranquilo ainda aqui. Para descobrir o valor que deve ser pago para atingir o objetivo. Então, lembrando, vocês querem ter algum objetivo na vida, vocês querem juntar dinheiro, seja 10 mil, 15 mil, 20 mil, 6 mil, 5 mil, quantos vocês quiserem. Quantos você vai ter que contribuir por mês em determinadas condições, pagando o primeiro valor que você está investindo ali à vista, quanto tempo vai levar para juntar aquele valor. Não quanto tempo vai demorar para juntar aquele valor. Quanto você tem que depositar todos os meses para resultar naquele valor em 12 meses. Nós temos o valor futuro, 6 mil. Nós temos nossa taxa, que é 1% ao mês. Convertido para a taxa unitária vai dar 0,01 novamente. E o tempo, que seria 12 meses. A fórmula agora é a fórmula anterior, só que com umas pequenas alteraçõezinhas aqui. Pode ver novamente, nós trocamos a posição do valor futuro e da parcela, e nós trocamos aqui a fração e invertemos ela de ponta cabeça. E, basicamente, é a mesma estrutura novamente. Colocando na fórmula, nós vamos ter PMT igual a 6 mil vezes, abre conchetes, 0,01, divididos, agora somente a taxa está aqui em cima, tá? Sozinha, isolada, divididos por 1 mais 0,01 elevado a 12 mais 1, mesma situação do anterior, menos 1 mais a nossa taxa. Perfeito? Na linha de baixo, então, nós vamos ter PMT igual a 6 mil vezes 0,01 divididos por 1,01 elevado a 13, tá? Detalhe que é o próprio período de tempo mais 1 aqui na elevação, menos o valor que deu na somatória dos parênteses, que é 1 mais a taxa, resultou aqui em 1,01. Na linha de baixo é basicamente tudo igual, a gente só fez o resultado dessa potência aqui, 1,01 elevado a 13, que resultou aqui em 1,138093, e assim por diante, menos o valor de 1 mais a taxa, que resultou aqui em 1,01. Na linha de baixo, a gente repete tudo, só faz a subtração, resultando em PMT igual a 6 mil, vezes 0,01, divididos por 0,128093 e assim por diante. Por fim, a gente faz essa divisão dessa fração, que vai resultar nesse número aqui, que é 0,07806810, assim por diante, vezes os 6 mil, que é o nosso valor futuro que a gente já tinha, que era o quanto a gente queria juntar. E agora, fazendo essa multiplicação, a gente obtém o valor da parcela, que vai ser 468,41. Vocês podem ver que se comparar os dois grupos de exercícios, quando você paga um valor à vista ou você paga um valor menor, certo, ao longo do tempo, porque está em menos valor sendo afetado pelos juros, mas ao mesmo tempo também que se você aplicar dinheiro antes, por mais que seja a mesma quantidade de dinheiro todos os meses, né, teoricamente o objetivo seja o mesmo, você obtém resultados melhores também. Teoricamente você precisa guardar menos dinheiro porque o dinheiro vai render mais, ok? Então, o dinheiro de hoje vale mais que o dinheiro de amanhã. Vale mais que o dinheiro de amanhã, certo? Essa é a lógica do sistema financeiro e por isso que vale a pena investir, entre outros milhares de argumentos, né? Mas em geral, quanto antes você começar a juntar dinheiro, mais dinheiro você vai ter e isso vale a pena. Sei que a realidade de todo mundo também, cada um tem realidade diferente, mas em geral vale a pena pensar no futuro e guardar nem que seja o mínimo possível que você puder juntar, vai fazer alguma diferença sim, principalmente se aplicar isso com bastante maestria, ou pelo menos com uma noção mais básica e seguindo o passo a passo corretamente. Pessoal, após essa longa aula, 4 fórmulas passadas, 8 exercícios demonstrados, além das respostas do exercício anterior, né, totalizando 12 exercícios feitos, a aula de hoje acabou. Eu pergunto para vocês, tá tranquilo?
Ou pelo menos acha que está tranquilo até esse momento, antes de praticar, tá tudo certo? Alguém tem alguma dúvida, quer que eu mostre algo de alguma forma um pouquinho diferente? Tá tudo certo? Alguém acabou de sair exatamente agora, então acho que tá tranquilo. Fechou. Esse é o espírito. Beleza. O exercício de vocês já tá postado lá, tá? Pratiquem nele. Peço para vocês que tentem identificar qual forma é melhor para cada situação. Os exercícios não modifiquei quase nada, tá? Para não gerar esse choque e não dificultar mais o que realmente precisa ser difícil. Mas prestem atenção principalmente no detalhezinho da parcela, tá? Se a parcela é paga à vista alguma coisa ou não. Daí isso vai mudar drasticamente a forma que vai ter que utilizar. Beleza? Lembrando vocês, qualquer dúvida que tenham, me mande mensagem aí, que eu estou à disposição para ajudá-los, tá? Às vezes, se me mandar às 8 que eu dou aula, eu respondo praticamente que imediatamente, tá? Se me mandar mais fim de semana, daí entra em conflito com outras coisas e acaba se tornando mais complicado, mas ainda assim, eu respondo assim que for possível, às vezes dentro do próprio final de semana eu vou respondendo ali, ok? Gente, mais uma vez, obrigado pela presença de todos que vieram. Nós tivemos hoje aqui, acho que 27 alunos simultaneamente. Isso é algo bem legal e bem grandioso. Obrigado para todos que participaram da aula também. Obrigado a todos que estão fazendo os exercícios, estão praticando, estão lutando com esse momento difícil que todos nós estamos passando. E muito obrigado por terem vindo mais uma vez. E, gente, um grande abraço a todos e uma excelente semana. Eu vejo vocês na próxima semana. E lembrando que o que eu vou cobrar na prova, basicamente, é o que eu dei até esse momento de agora. Mas eu vou passar para vocês uma lista mais específica, mais direcionada exatamente o que eu vou cobrar na prova, para vocês ficarem mais tranquilos e já terem uma noção melhor. Beleza? Vou interromper aqui a gravação. Boa noite a todos. Muito obrigado novamente pela presença.